Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou Rivanildo Menezes e para mim é um motivo de muita alegria ter vocês aqui conosco através da plataforma do YouTube. Primeiramente, antes da gente começar esta palestra, eu preciso que você se inscreva no canal Falando Sério e que você acione o sino de notificações, não paga nada, é de graça, e você estará ajudando o canal. Também, se possível, você possa divulgar o link do canal, o link de cada vídeo, compartilhar. Pessoal, o assunto que eu quero trazer para vocês hoje, estes milagres foram feitos por Satanás. Quais são esses milagres que são feitos por Satanás? Muitas pessoas questionam e fazem as suas indagações se o diabo, Satanás, ele pode ou não pode fazer milagres. Bom, a palavra de Deus, as Escrituras, ela deixa alguns respaldos sobre a questão desses falsos milagres de Satanás. Observe que o próprio inimigo, o próprio Satanás, o próprio demônio, ele não tem a capacidade do poder da criação, o poder de criar a vida, de tornar a vida tão complexa como ela é. Essa capacidade só pertence ao Criador, que é onisciente, onipresente e onipotente. Satanás ele tenta de todas as formas, sempre foi assim, imitar as coisas do Criador. É a mesma coisa daquelas pessoas que gostam de imitar aquilo que você faz. A pessoa não tem capacidade de criar alguma coisa, então ela procura te imitar. E Satanás, que é o pai da mentira, o pai do engano, ele, em toda a história de sua existência, ele sempre quis usurpar, trair, maltratar ao coração do Eterno. Você vê hoje em determinadas denominações religiosas, que não são poucas, milhares e milhares de pastores, de evangelistas, pastoras, etc., que dizem categoricamente que na sua denominação religiosa, a sua igreja, ali o poder de Deus desce e as curas acontecem. Se você pegar a igreja Deus e Amor, você vê ali no Parque Dom Pedro, em São Paulo, você vê que na época que o Davi Miranda ainda estava vivo, diz às pessoas que ele curava todo mundo, o cara precisava andar até pregar em púlpito em cabine blindada, porque que as ameaças eram grandes sobre a vida dele. O que na realidade, Davi Miranda é um grande de um charlatão, um grande de um mentiroso. Eu não quero dizer para você que Deus não cura. Muitas pessoas perguntam aí, mas se Deus existe, por que ele não cura o leproso? Por que ele não cura o aidético? Por que ele não levanta um paralítico? Por que ele não faz uma pessoa andar? Na realidade, as escrituras mostram isso. Que Cristo, quando estava na terra, fez milhares e milhares de milagres. Mas teve pessoas que não receberam milagre da parte de Jesus. Porque você precisa entender que o plano real de Deus, o plano de Jesus, ele veio para salvar a alma da humanidade. Para resgatar a humanidade da perdição, daquilo que estava perdido, daquilo que estava fraudulento, daquilo que estava totalmente desequilibrado. Nós observamos categoricamente que quando Cristo veio e os apóstolos, os discípulos, melhor dizer, os fariseus e todas aquelas pessoas começaram a questionar sobre o rei que ele era, porque as pessoas declaravam ele como rei dos reis ou rei dos judeus. Até que então, um dos motivos de ter levado Cristo até o Sinédrio, a ter levado até Pilatos, etc., para ser condenado por diversas falsas acusações, foi que Cristo declarava, as pessoas declaravam ele como rei, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores. E isso irritou muito o coração de Roma. Irritou o coração dos líderes farisaicos naquela época. O que aconteceu
É que Jesus sempre disse, olha, o meu reino não é esse reino. O reino dos céus está entre vós, está dizendo que o próprio Cristo estava entre vós. Jesus ele veio para cá para resgatar a nossa alma, porque esta matéria, que é chamada o avatar, ela vai se dissolver, ela vai deixar de existir, ela vai parar. Então não importa se você cura agora, etc. Daqui a pouco você vai voltar a ficar doente, porque nós não temos uma vida eterna. Se Deus curasse as pessoas, todo mundo, etc., então isso quebraria o plano divino através dos séculos. Porque que na realidade, lá na história, quem conhece a história do começo, quando houve a queda, o pecado original, e muitos dizem que não existiu, eu nem dou trela para esse pessoal. O pecado original trouxe as consequências catastróficas para a humanidade. Então o homem passou a sentir dor, o homem passou a ter doenças, o homem passou a ter injúrias, o homem passou a ficar angustiado, o homem passou a ter todo tipo de coisas maléficas, sujeito por causa do pecado. A carne do homem agora já estava totalmente condenada, não tem mais jeito. Então por quê? Porque a morte entrou no mundo. A morte entrou. A morte significa o envelhecimento das células, o envelhecimento precoce também, o envelhecimento dos órgãos. Isso é o pecado. Se não fosse o pecado, nenhum dos nossos órgãos ia envelhecer. Nós teríamos um corpo incorruptível. Por isso que na vinda de Cristo, o apóstolo Paulo chega a registrar, dizendo que nós, que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, mas receberemos um corpo incorruptível. A palavra incorruptibilidade do grego vem da palavra puro, vem da palavra limpo, vem da palavra transformado. Vem da palavra também, o significado do grego, de um ser incorruptível, que não tem mais as mazelas da vida, não está sujeito à fome, à angústia, à tristeza, ao calor, ao frio, à doença, etc. Por quê? Porque receberá um corpo incorruptível. Então, o maior interesse de Deus, meu amigo, não é estar curando milhares e milhares de pessoas, porque o próprio Deus sabe que esta matéria já está condenada. O mundo já está condenado. Nós não temos, a carne já não tem mais nenhum tipo de esperança. Mas quando Cristo veio e pagou pelos nossos pecados, pelos nossos erros, através do derramamento do seu próprio sangue, receberemos dele a adoção. Receberemos do Criador, recebemos dele a oportunidade de estar com ele na ressurreição e receber um corpo incorruptível. O Apocalipse deixa claro que a árvore da vida, que dá o seu fruto de mês em mês, aquela mesma árvore que estava no Jardim do Éden, que foi proibido pelo Criador, onde ele colocou 2 querubins para que Adão e Eva não voltassem a entrar e comessem da árvore novamente, sem passar pela remissão do pecado. Então, para comer o fruto daquela árvore, precisava-se de uma remissão do pecado. E como que Adão ia redimir os seus pecados se ele não ia conseguir mais? Ele já estava corrompido, já estava com os seus pecados deliberadamente, já estava com as células envelhecendo. É o pecado que faz isso. Então não adianta se cura aqui, daqui uma semana, 2 ou 2 anos que seja, vai voltar a apodrecer de novo. Quando Cristo realizou aqueles milagres, ele mostrou para as pessoas e quis mostrar verdadeiramente que ele era o Filho do Eterno e veio aqui para resgatar a humanidade, resgatar a alma de todos nós. Então, meu amigo, a árvore da vida que dá o seu fruto, ela voltará a ser, o seu fruto voltará novamente a ser oferecido. E aí, quem comer desse fruto vai viver eternamente. Mas hoje em dia, nós observamos que os líderes religiosos, pastores, etc., inventam todo tipo de barganha para se aproveitar do povo ingênuo. Olha, gente, você sabe por que as pessoas caem na cilada desses líderes religiosos? Você sabe por quê? Por exemplo, olha o vídeo desse pastor aqui. Ó. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Nós estamos aqui na porta do Templo de Salomão com o isopo, os maços de isopo, que nós vamos usar neste domingo para a água pura sobre você. Conforme diz o Salmo 51, o rei Davi, quando ele buscava reconciliação com Deus, ele buscava um recomeço,
uma purificação, uma separação do seu passado e uma nova etapa na sua vida. Neste domingo, final do jejum de Daniel, antes do início das reuniões, aqui no Templo de Salomão, em todas as Universal, nós vamos aspergir esta água pura com a essência do hisopo sobre você. E essa planta bíblica que era usada na purificação vai simbolizar o que vai acontecer dentro de você, no seu coração, a limpeza do seu coração, de mágoas, de maus sentimentos, de ansiedade, de depressão, tristeza, tudo de ruim que estiver aqui, e também da sua mente, maus pensamentos, lembranças, memórias, coisas que você quer deixar para trás, e as ansiedades que você tem com respeito ao seu futuro. Neste domingo... Bom, eu mostrei para vocês aqui a heresia desse líder, desse pastor, da Igreja Universal do Reino de Deus. Veja que esses falsos obreiros, eles se aproveitam da ingenuidade de milhares e milhares e milhares de pessoas. Eles têm uma lábia tão poderosa, tão persuasiva, que eles conseguem atrair para dentro dos seus templos milhares e milhares de pessoas. As pessoas em si estão tão apegadas nas vidas material que não conseguem nem sequer entender a Bíblia. Eles não têm vontade. A maioria dessas pessoas que vão nesses templos religiosos são pessoas que não têm e nunca tiveram um compromisso com o Criador. E em suma maioria essas pessoas, em suma maioria delas, estão caminhando para a porta larga que conduz à perdição. Há milhares e milhares desses milagres que acontecem nesta denominação e outras. Mas eu digo para vocês que 98%, eu digo até mais, são milagres falsos, que não pertencem ao Criador. Primeiramente porque o Criador não vai compactuar. Veja bem, se a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, e não tem necessidade de ser servido por mãos de ninguém, o que você acha que Deus... Você acha que o Criador, por exemplo, vai curar uma pessoa dentro de um templo desse, que o próprio Criador sabe que o pastor vai usar o testemunho desta pessoa para divulgar nas redes sociais, no programa de televisão, e assim atrair as pessoas para dentro do engodo, do engano? Você acha que o Criador iria fazer uma coisa dessa? É claro que não. É claro que não tem Deus nesses locais. Entenda. Nenhum desses milagres que acontecem, eu disse até uma porcentagem, mas eu digo para vocês, nenhum deles. São milagres falsos, emocional, e não é um milagre relativamente puro da essência do Criador. A maioria desses supostos milagres que você vê tem uma influência demoníaca, quando não, também uma influência através da própria medicina humana. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se Deus for curar uma pessoa dentro do templo, e a Bíblia diz que ele não habita nesses locais, o próprio Deus chama esses locais de grande prostituta e manda sair lá de dentro. Você acha que o Criador vai fazer um milagre? Vou voltar a repetir. Sabendo que esses pastores vão se utilizar dessas artimanhas para atrair mais pessoas e serem enganadas, e depois as pessoas se perderem, nunca o Eterno vai fazer um negócio desse. Tá certo? Antes de eu mostrar esse outro vídeo aqui para vocês, esse aqui, eu quero te passar o que as Escrituras nos mostram sobre essa questão desses falsos obreiros. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15, a Bíblia diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vocês perceberam que a própria Escritura está chamando esses caras de falsos apóstolos? Aí você pergunta, peraí, professor, então se temos falso apóstolo, então temos apóstolos verdadeiros. Quem são os apóstolos verdadeiros? Tiago, Mateus, Tomé, enfim, João. Os apóstolos, André. Os apóstolos de Cristo já nem existem mais. Hoje ninguém pode usar o título de apóstolo. Esses caras de hoje são falsos apóstolos. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos.
Eles transformam-se em apóstolos de Cristo. Eles mesmos se transformam em apóstolos de Cristo para estar no lugar de status. Mas todos eles, para eles, virá a perdição e a condenação. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, olha só, quem é que apoia? Quem é que apoia? Quem é que faz esses milagres na Igreja Universal e em todas essas denominações religiosas que você vê por aí? É o próprio Satanás, está escrito em 2 Coríntios 11, 13 e 15. Não é Deus que está atuando aí. O Criador não vai fazer isso para fazer com que as pessoas sejam aprisionadas a esses locais. E que os pastores depois se utilizem de má fé para obrigar as pessoas a pagar dízimos, ofertas e manipular o pobre coitado. O Criador nunca vai fazer isso. Quem está por trás desses milagres é o próprio Satanás, que ele se transfigura em anjo de luz. Olha só para você ver como o negócio é sério. Em Mateus 7, capítulo 7, versículo 15 ao 16. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinhos ou figo dos abrolhos? 1 João 4, 1 ao 2. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas é que eu quero que você entenda. Até mesmo nessas igrejas evangélicas, os pastores confessam que Jesus Cristo veio em carne. Só que aí você precisa tomar muito cuidado, porque esta confissão desses falsos obreiros, falsos apóstolos, são confissões mentirosas do próprio Satanás. Ou seja, eles falam que Jesus veio em carne, eles confessam, mas não acreditam. Vocês entenderam? Então aí você fala assim, peraí, professor, mas todos esses pastores, eles confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então, significa que esta igreja de Deus não é de Deus. Nenhuma delas. Por quê, gente? Presta atenção. Porque você conhece o Espírito de Deus, o Espírito da mentira. Se esses caras realmente conhecessem o Espírito de Cristo, eles nunca iam se utilizar de templos e de Maquiavel e de manipulações para enganar as pessoas e se aproveitarem delas. Eles pregam uma coisa, mas não vivam. Eles falam que Cristo veio, mas não acreditam. Eles falam da volta de Cristo, mas não acreditam. Eles usam a Escritura como objeto de manipulação. Olha o que diz o livro de Jeremias, capítulo 14, versículo 14. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Olha aí. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação é vaidade. E o engano do seu coração é o que eles profetam. Você vê profetas em igreja, com o xarabacantarábia, pula, rodopeia, entrega revelações. O Criador não está nesse local. Por que o Criador não está? Se ele não habita nesses locais, como é que ele vai entregar uma revelação para um suposto desse profeta, para ser entregando para uma pessoa? Aí a pessoa, poxa vida, Deus usa aquela irmã, Deus usa aquele irmão, Deus está trabalhando. Como é que Deus vai fazer um negócio desse? Aí a pessoa que é simples, que não conhece a Escritura, vai se convencer que naquela denominação religiosa, que é naquela igreja, o poder de Deus desce. E Deus fala com a pessoa. Sendo que o Criador nunca vai fazer um negócio desse, porque ele sabe muito bem que os pastores vão se utilizar desse tipo de revelação para barganhar e se aproveitar das pessoas. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Como é que você pode diferenciar o evangelho verdadeiro de Cristo do falso evangelho pregado pelas igrejas evangélicas? É só você estudar, é só você analisar, é só você prestar atenção e tirar desta sua vida esse desejo, essa coisa de frequentar templo litúrgico. Porque caso isso continue, a Bíblia diz que você estará condenado. É perda de tempo, porque o Criador não está ali. Rivanildo, mas milhares de pessoas morreram. Bom, no acerto de contas, o Criador vai separar os bodes das ovelhas.
Ah, morreram que estavam lá cultuando, meu avô, meu bisavô, etc. Sim, mas por isso que vai ter o dia do juízo. E Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância. Enquanto você não conhece, beleza. Mas a partir do momento em que você tem o acesso ao conhecimento, você então está perdido. Porque você tem que fazer de acordo com a palavra de Deus. Tá? Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Lá em Gálatas, o que acontece? O pessoal, eles congregavam em casas, eles reuniam, estavam em comunhão com os irmãos, e ali, eles desfrutando dessas reuniões. Hoje esse povo evangélico, o povo religioso, nós temos que estar em comunhão, temos que estar junto com a igreja. Templo litúrgico não, pessoal. Você tem que estar em comunhão com os seus irmãos, não com o templo litúrgico. Então o pessoal quer porque quer te levar para dentro dos templos mitraicos. Tome cuidado. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo. Entendeu? Então o pessoal era liberto. Eles não tinham pastores, não tinham diácono, não tinha ninguém mandando neles, não tinha ninguém com liturgia religiosa, não tinha essa ceia mitraica, nada disso. Então se infiltraram algumas pessoas para ali eles pegarem e criar a religiosidade. Eles afastaram, eles dividiram a igreja de Gálatas, dividiram as pessoas e levaram elas a serem escravas. Vocês estão entendendo? Então você é uma pessoa livre. Mesmo com a sua liberdade, vai vir pessoas para você para tentar te escravizar e te manter preso dentro do aprisco de novo. O que Pedro fala? Olha, o cão voltou ao vômito e a porca lavada ao despojadouro de lama. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vos tem recebido. Tá vendo? Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações. Enganam o coração dos ingênuos. Tá vendo? O que Paulo está dizendo? Que os pregadores de hoje, eles têm a pregação de bajulação, com palavras suaves. É ou não é? Estou mentindo? Não, não estou mentindo. A maioria desses templos lotados, as pessoas estão vazias, não têm conhecimento bíblico, é só aquela porcariada que eles falam em cima desse altar de lixo, que o Criador não faz presente ali, e com palavras de bajulação suaves, eles enganam o coração dos ingênuos. Os próprios pastores enganam o coração dos ingênuos. Está aí, ó. Eu estou mostrando o texto bíblico, Romanos 16, 17 e 18. Palavras boas, palavras suaves, não é o evangelho de Cristo. E a Bíblia diz, ó, recomendo, irmãos, que tomem cuidado, olha aí, ó, com aqueles que causam divisão e põem obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Ou seja, você ensina a verdade para a pessoa, você traz a libertação da alma dela, mostra o caminho que conduz à cidade celestial, mas aí depois vem aquele Zé Ruela, de denominação religiosa, e começa a colocar um monte de minhoca na tua cabeça para te fazer preso do aprisco. Eu escolho a Cristo, e você? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo 4, 1 ao 2, certo? Observe. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisem-os de tudo antecipadamente. Tudo está sendo antecipado, tudo já foi avisado. Você está entendendo? Esses falsos profetas realizam sinais e maravilhas. Olha dentro da Universal as maravilhas que você vê lá dentro. Olha dentro da Igreja Mundial do Poder de Deus do Valdomiro e milhares de igrejas. Supostas curas de paralíticos, supostas curas de câncer. Você está entendendo? São falsos obreiros, realizam falsos milagres. E quando você vê algum suposto milagre acontecer, com influência de Satanás, mas essa pessoa não está curada. É a mesma coisa do espírito do Dr. Fritz, do espiritismo. Certo? Que o cara fazia cirurgias ali, etc., que na realidade ele conseguia hipnotizar da pessoa através do poder da persuasão da palavra,
Hipnotizava, cortava ali com bisturi, a pessoa não sentia nada, mas depois a doença voltava. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. Se você é justo, você odeia o que é falso. Deixem que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Isso daqui vai ser a divisão. Hoje não tem como você arrancar esse pessoal. Não tem como você derrubar esse pessoal. Porque o joio está crescendo mais do que o trigo. Mas vai chegar o dia da colheita, é uma promessa. E essa colheita vai ser terrível, porque todas essas igrejas evangélicas que serão destruídas pelo Criador serão queimadas. Você sabe por que também uma das coisas que é fundamental que o Criador vai permitir a vinda do anticristo? Exatamente para destruir essas falsas igrejas. E para fazer com que os remanescentes verdadeiros do Criador estejam atentos a isso. Aqueles que estiverem atentos com o Criador, eu tenho certeza que o Criador vai dar algum tipo de porta de escape. Alguns dos nossos irmãos vão perder a própria vida. Mas a perseguição virá para que todo esse sistema religioso caia por terra. Porque o Criador detesta, vai ser assim que ele vai destruir essas igrejas. Esse mundo gospel podre que está aí. Olha só, o diabo ele pode fazer supostos milagres. O livro do Apocalipse, no capítulo 16, do versículos 15 ao 14 e ao 16, diz assim: são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, tá vendo? Eles vão aos reis da terra, de todo mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista as suas vergonhas. Então os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Mas o versículo 14 enfatiza que são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Você está entendendo por que Deus não cura? Não há atuação de Deus nessas igrejas? Deus não cura, Deus cura fora as pessoas. Coisas que você nunca vai ficar sabendo. Ele continua realizando milagres, mas coisas que você nunca vai ficar sabendo. Milhares de pessoas foram sim curadas pelo Criador, mas foram curadas fora desse templo. Alguns vão dizer, mas a minha fé é tal. Enquanto você estiver no tempo da ignorância, beleza. Mas eu estou dizendo que Deus pode operar? Pode. Mas muitas dessas curas são curas feitas por próprios espíritos de demônios. E aí você pega um líder religioso como esse aqui. Olha só. Você vê esse rapaz aí, que é um pastor evangélico, e olha ele estar jogando o tal do óleo da unção nos pés da pessoa, e veja a incredulidade do povo. O povo vê aquele monte de dinheiro, e aí pede, tá vendo, joga na cara, e depois a pessoa vai lá e deposita uma quantia, um dinheiro, etc. Olha quanto dinheiro esse homem não consegue, tá? Olha aí, outra com dinheiro, consegue ganhar através desses falsos milagres, desses cães devoradores, desses falsos profetas. Olha lá, a moça desceu da motocicleta, pegou dinheiro e vai lá para esse santo profeta mentiroso, sacana e usurpador. Gente, abra o teu olho. Veja, o povo morre por falta de conhecimento. É por isso que Deus vai destruir o mundo gospel. Por causa dessas mentiras, por causa dessas falácias, por causa dessas invenções, por causa desse amante do dinheiro, amante das coisas desta vida. Todos esses são cães gulosos devoradores. E o povo simplesmente acredita que isso é verdade. Você está entendendo? Como é que Deus vai atuar ou curar as pessoas dentro de um templo, que esse pastor tem um templo, sabendo que esse cara vai manipular as pessoas para ficar rico, como vocês estão vendo? Vocês estão percebendo que Deus não atua nesses locais? Deus não atua. São manipulações, ok? Então, gente, eu quero agradecer a tua presença aqui no canal. Muito obrigado por participar do estudo.
Que o Criador abra o teu entendimento, abra a tua mente, que Deus vos abençoe ricamente. Ajude o canal. Compartilhe o vídeo. Por mais distante de pessoas. Por gentileza. Muito obrigado, que o Criador nos ajude. Tchau, pessoal.